Boa tarde, bom dia, boa noite! Buenas! Bueníssimas noches. Olá, que tal? Sejam mais uma vez É bem-vindos isso aí. ao Beyond the Cave. Casa cheia, full house. Casa cheia, full house. Só talentos. Novamente com o nosso querido irmão, parceiro. É nóis, mano. É nóis. Eu tô aqui pra isso mesmo. Denis Não sei Xavier. exatamente porquê, mas cá estou. Mas você podia falar pros caras que agora você tá em definitivo, né? Pois é, cara. A gente não fez nenhum anúncio assim. Eu acho tão bonito quando aqueles jogadores chegam no time novo, fazem recepção e tal. Achei muito anticlímax. O D não tá aí e tal. Não vi balões, não vi festas, não vi TVs cobrindo. Cara, os balões, a festa, tá dentro de nós, cara. É isso aí. Nós aqui estamos mais do que felizes, nós estamos lisonjeados de ter você que, antes de ser um cara brilhante do ponto de vista intelectual e fenômeno de redes sociais e um cara acompanhado... Blogueire, né? Não, blogueire jamais, cara. É quem, como o que você é como pessoa, meu amigo. Sim. Então... Ó. Tamo junto, imagina, estamos aqui. É nóis. Tamo junto. Coisa maravilhosa. Putz, assim, do nosso lado é a coisa mais incrível, né, camarada, que Isso aí, aconteceu. Maior prazer, moçada, de verdade. Bom demais. Bom demais. É bom demais estar aqui, cara. Ó, muito É bom. bom demais estar aqui. É uma diversão eterna. É muito meu legal, amigo. muito É uma legal. diversão eterna. Antes de falar do que a gente vai conversar hoje, propriamente dito, tem algumas coisinhas que a gente não pode esquecer. Não é verdade, meu querido William? Certamente. Qual que seria ela? Arroba quem? Arroba quem? Mas, rapaz, arroba quem? Arroba quem? Arroba Beyond the Cave. Beyond the Cave PDC. Arromba. Arromba nós, né, irmão? Arromba nós, né, Agora velho? acabou, agora eu perdi a moral. São atos falhos que degradam uma Ficam pessoa. pra eternidade. ficou Me muito degradei aqui, me desculpem. Arroba Beyond the Cave PDC. PDC, por favor, galera. Segue nós. Estamos nas melhores lojas do ramo. Estamos no Insta, estamos no YouTube, estamos em todos os lugares. Com o Denão agora a gente tá no OnlyFans. Agora nós estamos no paraíso. OnlyFans, é isso aí, em nudes. É nudes, é baratinho, é só tudo, entrar no isso aí. inbox aí que a gente Isso faz aí. tudo certinho, não É tem barato problema. porque não tem muita coisa pra ver, cara. A gente só cobra pela entrega. E além do arroba Beyond, a Beyond the Cave PDC, não esqueçam do apoia.se Por favor. /Beyond, BYOND, 20 realzinho por mês. Junte-se a nós. Seja um patrão. Seja um patrão que o pessoal está acompanhando ao Isso aí. vivo aí, quem é patrão tem É isso aí. esse privilégios. Pode ser patroa também. Pode ser patroa também, óbvio, não tem Até preferência. patroe, né? Até patroa, quer dizer. Aí, Não, vamos. Então, cara, tá bom. Patroe. Convencer. Tá vendo? Só o capitalismo cura. Só o capitalismo salva. Ganha uma camiseta nossa, faz perguntas para os convidados e pode participar aqui Isso aí. em loco Por acompanhando. Então, meus amigos, não esqueçam disso que é muito, muito, muito favor. importante. Bom, isso aí. Não esqueçam. Tem uma coisa, uma palavra que é muito usada hoje em dia, que é a democracia. Então, vamos entrar no que a gente veio falar, né? E a democracia foi elevada a um patamar quase, eu diria, como se fosse Deus. Podemos colocar dessa forma? Ou seria demais? Mas a democracia virou como se fosse Deus. Como um princípio político inquestionável. Como um Muito bom ponto. princípio Muito bom político ponto. inquestionável. Ninguém pode questionar em nenhum momento a democracia em si. O que ela pode trazer como vantagem ou como desvantagem. Então eu gostaria de começar perguntando isso diretamente para vocês. E fiquem à vontade, quem quer começar respondendo ou não. Mas quais que vocês enxergam que são as maiores vantagens e desvantagens da democracia? Eu acho engraçado que hoje você discutir, no melhor sentido filosófico da palavra, discutir a ideia de democracia te coloca no espectro de tirano, entendeu? Ou você concorda com toda a democracia, ou no fundo você é um totalitarista, você quer tomar o poder para si só. Então não tem espaço no meio do caminho, então você não pode discutir, porque ou você é do bem ou você é do mal. Parece que, Denis, faz sentido isso para você? Parece que
estamos nesse espectro, dessa polarização, até da discussão disso tudo? Existe, que eu saiba, né, apenas um pequeno grupículo de pensadores da liberdade que ainda tem o peito de dizer que a democracia foi, para usar o título de um livro muito famoso, um Deus que falhou. Opa. Mas de fato, parece que as pessoas estão muito pouco dispostas a discutir os efeitos deletérios do regime democrático, os paradoxos do regime democrático, talvez por medo da alternativa. Por exemplo, bom, tudo bem, né? Nós podemos diagnosticar os problemas com muita clareza, né? A gente vive desses problemas em larga medida, tá? Mas qual é a alternativa? Qual que é o modelo que poderia substituir? E nós temos condições fáticas de andar para esse modelo? Então, eu acho muito ruim o fato das pessoas não discutirem de colocarem como um Deus inquestionável, mas ao mesmo tempo eu percebo que há um grau de perplexidade, de aporia diante de alternativas possíveis ao regime democrático. Que é muito ruim? É muito ruim. Quer dizer, a vulgarização da escolha, né, a ausência de critérios na escolha, o modo como todo o mecanismo é estabelecido é denunciado desde Sócrates e Platão. Mas, cara, o Sócrates pergunta isso o tempo inteiro, né? Fala, bom, será que se eu quero aprender a pilotar um barco, eu procuro um especialista na pilotagem de barco? Se eu quero aprender a equitação, eu procuro um professor que domine a arte da equitação. Dominar a arte política é algo assim tão vulgar e banal que qualquer um pode fazer, que é o pressuposto fundamental da democracia, ou seja, desse poder que está estomeson, né, está no meio, está centralizado ao alcance de todos. É uma pergunta que a gente ainda não conseguiu responder e ela foi feita há mais de 25 séculos. Mas esse dominar da arte política, quando você fala isso, na minha cabeça me vem uma coisa muito clara. Que principalmente no século XIV, XV, XVI, você tem um treinamento de monarca para exercer uma certa função. Então traz muito em voga a questão monárquica aí, porque você está preparando alguém para realmente fazer aquilo. É isso que você está querendo me dizer? Por exemplo, seria muito melhor a gente ser comandado num barco, se fosse ter uma votação, que é o que a gente está falando lá do Sócrates. Escolher, vamos escolher quem vai ser o melhor. Não, calma aí. Quem que são os pilotos possíveis? E aí a gente vai escolher dentre esses pilotos possíveis. E essa formação me lembra muito o regime monárquico em si, que você usava polímatas, como por exemplo José Bonifácio, com Dom Pedro II, por exemplo, e ensinando e levando ele para seguir uma certa dinastia e um conhecimento, uma tecnicidade melhor daquilo que ele está fazendo. É esse caminho que você está falando que você acha que deveria ser mais seguido? Eu não faço nenhuma cirurgia que não seja com um médico muito bem treinado na arte de fazer cirurgia. Eu não entro num avião esperando que aquele piloto tenha, quem sabe, talvez, uma capacidade técnica, vamos dizer, medíocre, né? Eu parto do pressuposto, até por conta de todo o treinamento necessário, que ele tenha a excelência na arte de conduzir aquela aeronave. E o que eu estou lançando é mais uma provocação. Então, sei lá, o cara fez doutorado em ciência política, estudou mundos e fundos, e o voto dele tem exatamente o mesmo peso de uma pessoa. Eu nunca vou me esquecer na minha vida de uma reportagem que eu vi na reeleição do Fernando Henrique Cardoso. Uma repórter, ele subiu um morro no Rio de Janeiro, e uma repórter perguntou para uma senhorinha, falou, a senhora vai votar? Ele falou, a mão dele é muito macia, eu adorei pegar na mão dele. É isso, isso é um retrato da escolha que é feita no modelo democrático. Ou sei lá, o modelo democrático ele atrai muito poderes de lobbies de grupo, né? Então, por exemplo, nós sabemos de grupos criminosos em diversos lugares do país que preparam lideranças políticas para exercer lobby político dentro das regras do regime democrático. Afinal de contas, eles estão ali captando votos na medida das possibilidades, muitas vezes até por ameaças nada democráticas. Mas eu acho que a democracia tem severos problemas e não discutir isso é um grande problema também, né?
Eu queria fazer um disclaimer, porque a gente está num assunto muito perigoso para certos ouvidos, né? Ninguém vota na própria servidão, exceto a esquerda. Porque só ela acredita que mais democracia é a solução. Mas todos os regimes onde a democracia é radical, isso gera uma servidão. Por exemplo, Venezuela, que é um governo plebiscitário, né? Enquanto forma de governo, a gente não está aqui para falar existe uma alternativa. A gente está aqui para falar o que o Denis falou. Ela tem problemas. Ela tem problemas e eu preciso ser crítico. Porque a democracia é uma forma de governo. E toda forma de governo pressupõe estabilidade. Se a democracia começa a produzir instabilidade, ela já não é mais uma forma de governo. Isso é bem platônico. Ou melhor dizendo, ela é sim uma forma de governo, uma que é tirânica. Né? E essa é a nossa questão aqui. Aonde a democracia pode ser tirânica à medida em que o povo é o garoto propaganda do poder e não o poder ele mesmo, né? Só queria fazer esse disclaimer. Só me lembrou tem uma história famosa atribuída a Aristíades, o Justo. Foi ele que ficou para definir no final da batalha de Maratona como é que ia ser, ele ficou guardando os espólios da guerra, e era ele que era o ateniense que ia para as ilhas definir quanto que as ilhas iam pagar de foros, de contribuição para a Liga de Delos. Então ele é alguém que tinha autoridade moral, era alguém visto, o nome dele era, o epítome dele era Aristíades o Justo. E certa vez ele estava andando pela Ágora Ateniense e uma pessoa que não sabia escrever, era a época de votar no ostracismo, a pessoa não conseguia escrever e pediu para ele: você pode me ajudar? Ele falou: lógico, quem que você quer que eu coloque? Que nome de quem que você quer que eu coloque nessa ostraca? Ele falou assim: Aristíades. Ele falou assim: mas tudo bem. Ele se pôs a escrever, mas você poderia só dizer por quê? Falou assim: não aguento mais ouvir o nome dele. Aristíades isso, Aristíades aquilo. Esse cara é muito chato. História famosa disso. E uma crítica socrática, pegando o que vocês falaram muito bem, só um último ponto. Uma crítica socrática à ideia de democracia, que Sócrates falava o seguinte: imagina que estão para ser eleito um médico e um confeiteiro. E aí o médico vai na plataforma eleitoral e fala assim: nós temos como sociedade que perder peso, fazer atividade física e comer melhor. E o confeiteiro chega lá e fala assim: galera, vou distribuir bolo para todo mundo. O que esse cara está falando? Como é que você compete com esse discurso? Como é que você compete tendo um remédio bom, mas um efeito ruim? Exato, exato. Então, é difícil. Eu só queria colocar isso para elucidar suas... explicasse o que é ostracismo. Boa. Porque eu acho que a galera que está ouvindo a gente talvez não consiga ligar direto. Primeiro assim, quando que foi isso? E o que é ostracismo para a galera? O ostracismo começa... comer ostra, né? Isso aí. Exatamente. Vamos para Floripa. Depois teve o lagostismo, inclusive. Também que não teve o camaronismo. Senão você ia passar gravíssimo. Infame, tudo muito infame aqui. Tudo, velho, Jesus. E aí a ideia é que quando a democracia se assenta em Atenas, existe ainda o poder das pessoas mais influentes, dos grandes ricos, da plutocracia, das verdadeiras dinastias que existiam como família lá. Então, enfim, para poder temperar essa democracia, a cada ano eles votavam se naquele ano haveria um ostracismo. E se eles falassem vai ter um ostracismo, era o seguinte: você escrevia o nome da pessoa num pedaço de cerâmica quebrado, chamado ostracon, a plural é ostracá, daí ostracismo, e você escrevia o nome dessa pessoa. Quem ganhasse esse plebiscito ia ser expulso de Atenas por 10 anos, sem perder os direitos políticos na volta e sem perder suas posses. E era no sentido de temperar, no sentido de você vai embora, porque a sua influência aqui está pesando da democracia. E é curioso ver como essa era uma maneira de... Os legisladores já se dispunham a fazer isso, né? Quando eles eram contratados para fazer um corpo de lei, com Solon aconteceu isso, eles já sabiam, eles já se predispunham a sair da cidade, que era uma forma de provar que aquele corpo de leis não foi pensado para benefício próprio. Então ele entregava a legislação nova e ia embora da cidade para dizer: não, foi feito de maneira mais objetiva possível. E o grande, só para lembrar, o primeiro, isso é uma absoluta verdade, e é o exemplo de Solon que fez permanecer as leis. Aí você falou: vou ter para não ter casuísmo, para não virem aqui me cobrar, eu só fiz e vou embora. Lindíssimo isso. E o que vocês estão falando me lembra uma coisa muito contemporânea, por isso que eu quis falar, que é o cancelamento.
o quanto esse ostracismo não é um cancelamento decidido por uma massa, entendeu? E por uma hoi polloi, que muitas vezes não aguenta ouvir o nome do cara, que foi o exemplo que você deu. E isso é tomado, e vou falar aqui muito claramente, com todos os disclosures, pelo judiciário brasileiro. Por exemplo, o STF. Então, o quanto que esse ostracismo não está ocorrendo hoje em dia? O que vocês acham? Foi fundo? É complexo, né? Eu acho que dá até para comparar, de certa forma, com a era da Inquisição, que era a mesma coisa. A pessoa tem que ser queimada num auto de fé, então no meio da praça, bota lá umas toras e queima a pessoa para todo mundo ver. E vê ela Mário, sabe o que é interessante na comparação? Sim, boa. É que o ostracismo, como você falou, eu acho, pressupõe uma lei. O cancelamento não. Ele está numa espécie de costume, mas um costume de um grupo. No costume dos seletos e frequentemente dos moralistas, né, dessas pessoas que sinalizam virtude 24 horas, né? Excelente ponto. Assim, como é que eu faço para conciliar com isso? Por isso que eu achei que parece mais a Inquisição, porque era um tribunal secreto. Porque existia porque mesmo que não seja oficial essas regras, elas existem. Tem um grupo que reza a mesma seita. E parece muito a ideia de Inquisição no sentido de tribunal secreto com tortura. Se você é forçado a falar coisas... A pergunta que eu... Desculpa, Denis. Não. É de onde vem essa pauta do cancelamento? Porque aparentemente ela vem da moralidade. E quem não faz parte desse grupo do cancelamento termina se convencendo pela moralidade de que esse cancelamento está certo, já que não pode haver um partido nazista. Você entendeu? É esse o grande problema, cara. Porque essa questão do cancelamento, do ostracismo, por exemplo, quando Sócrates foi julgado... apareceu como possibilidade ele ser expulso da cidade. Apareceu isso como uma possível punição a ele, né? De simplesmente se colocar para fora de Atenas. Essa era uma punição muito grave, porque simplesmente você tira o elemento de cidadania do sujeito. Quer dizer, você faz dele, se você pensar no homem como um animal político, então você tira dele aquilo que o caracteriza como homem, que é ser um membro da cidade, ser um membro da comunidade. O grande problema, e aí é um problema da democracia, é quais são os parâmetros objetivos que nós vamos estabelecer, para além de uma moralidade meramente subjetiva, temporal, para dizer quem deve ou não permanecer nessa cidade. Não por outro motivo, a maior parte dos filósofos da história sofreram fortemente com agressões de natureza, vamos dizer... Persecutória desse ponto, quer dizer, porque a massa, o vulgo, o populacho, não conta com critérios objetivos ou racionalmente postos quando simplesmente você tem os demagogos, né, na raiz da palavra, aqueles condutores de povos, né, condutores de pessoas, que vão mais ou menos dizer, olha, isso aqui serve, isso aqui não serve, e você vai descartando muitas vezes aquelas pessoas que são fundamentais e que hoje nós celebramos, a começar por Sócrates, mas passando por tantos outros, né, no curso da nossa triste história. Então, eu acho que um dos grandes problemas da democracia é exatamente a tirania de uma maioria inculta ou a tirania de uma maioria completamente despreparada que julga com o que sente e não como um resultado de pensamento, de critérios objetivos, o que traria muito mais tranquilidade, mas não me parece que seja o que a gente pode construir a partir de um modelo democrático. E é engraçado isso que você falou, porque você vê que as bases da demagogia é o moralismo e o raciocínio raso. Né? E que é o que conduz hoje qualquer debate público, a ponto de eu falar assim, não duvide de um meme. Se a força política de um meme é violentíssima, né? Hoje a nossa demagogia está baseada em meme, né? Exatamente. Só continuando o que você falou. Exatamente. Né? Ontem eu estava assistindo uma rápida reportagem, vocês vão se lembrar desse caso, que barbarizaram uma mulher num bairro de Guarujá por conta de uma falsa notícia que rolou na internet. Então, metaforicamente falando, é mais ou menos aquilo. Colocaram uma foto, alguém parou na rua e falou assim, olha lá a mulher que está pegando crianças e está barbarizando crianças. Pegaram a mulher, arrastaram pela rua, espancaram até a morte. Então, veja, não é preciso muito
para uma pessoa ser cancelada ou ser proscrita da vida em sociedade. Basta que uma certa ética difusa, sem nenhum tipo de embasamento, que ela se instaure e ali ela ganhe lugar. E eu acho isso muito, muito perigoso. Isso acontece na vida política, isso acontece fora da vida política. Por isso que eu concordo com a ideia da morte da democracia, mas como uma possibilidade de solução dos nossos problemas. O que vem, esse é um outro problema completamente diverso. E é muito engraçado isso, porque a gente está criticando os problemas. Qualquer um vai achar que isso é um problema. E o nosso laço social político é mediado por problemas sociais. E aí está todo o problema. Porque qual que é a solução para isso? Regular as mídias. Então a gente não consegue criar um laço social através de um problema de maneira mais criativa do que o próprio Estado. Pode falar, eu acho legal, para mim a metáfora de duas criancinhas brigando na sala de aula. Já falou isso outro dia. E uma briga com a outra, não vai brigar. E se ela não se resolve, uma vira e fala assim, professora, vem aqui, todo mundo perdeu. A hora que você tem que apelar para a professora, e vocês não conseguiram resolver num parquinho, não é só as duas pessoas que estão brigando, é todo o resto das crianças, porque cada vez mais as professoras vão querer saber o que está acontecendo. É a ideia que você pega, eu acho criança emblemática para pegar até na infância da civilidade, sabe? Como a gente mais ou menos parece que está hoje. Voltamos para uma certa infância. Na hora que todo mundo começa a trazer a ideia de Estado para arbitrar, para, por exemplo, como a gente estava falando agora há pouco, vamos criminalizar os institutos de pesquisa. Vamos botar o Estado, a mão forte e onipotente e onipresente do Estado, para arbitrar algo, já que nós não conseguimos nos entender. Todo mundo perdeu. Sim. Todo mundo perdeu. A democracia fez mal pro demos. É isso que é curioso. É autofágica. É autofágica, muito bem colocado. Porque os nossos problemas viraram capital político eleitoral. Sim. Então Sim. quem defende, vamos acabar com a fake news, ganhou voto. E cria um problema né? pela disputa de poder. Aí todo mundo tem que ter poder, então você tem que ser barulhento. Então, o que você percebe? Bom, eu tenho que ser tão barulhento igual aqueles caras, seja o que eles sejam, para poder ter algum poder e não deixar eles fazerem. E é a briga, é a guerra de todos contra todos. É um estado muito robesiano isso aqui. E isso culmina em perda de liberdade individual para um ente superior, para um ente coletivista. Mas é porque o Demos pede isso. Exatamente. Quando ele pede a arbitragem, É o que ele está pedindo é exatamente um processo interventor que limite liberdades individuais, exatamente para que se torne tolerável a existência daquelas pessoas na sociedade. O outro mal, né? Somos então, nós, por sinal. O que é uma coisa absolutamente paradoxal, contraditória, porque, na verdade, quando você pensa em estruturas de governo, elas deveriam existir, pelo menos supõe-se, para garantir as liberdades individuais da menor de todas as minorias, que é o sujeito. A minha liberdade, a sua liberdade. Mas o que se quer dentro de um modelo democrático é que grupos organizados imponham um certo modo de ver, imponham uma certa pauta. Por isso que nós vemos no Brasil movimento liberal dizendo que tem que investigar fake news lançadas pelos institutos de pesquisa, o que é completamente surreal, no meu entender. Peraí, tem diversos institutos de pesquisa. Se um está fazendo um trabalho ruim, você começa a frequentar outro. Não, mas se as pessoas respondem em função do instituto ruim, que elas paguem o preço por escolher mal. E nunca mais façam a mesma besteira. Exato, e na próxima eleição você não vai mais consultar aquele instituto. Você vai falar, aquela porcaria lá erra tudo, são mal intencionados, são podres. Mas esse daqui trabalha sério, com boa metodologia. É assim que você seleciona o seu plano de saúde, sua telefonia celular. Você faz a mesma coisa com tudo. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Será que então, quando a gente está falando de instituto de pesquisa e de voto, de decidir os caminhos de uma nação, a gente tem que entender que tem 1 milhão de pessoas que são influenciadas por aquilo, tá? Ainda mais num país que a gente sabe que o cara decide o voto dele no dia anterior, em acho que 80%, na semana anterior deve ser 99%. Esse cara não foi investigar, não foi atrás, ele não tem uma vida examinada, é um problema de educação, a gente já sabe disso.
né? Mas essas pesquisas exercem uma influência na decisão desse cara. Estou fazendo advogado do diabo. Não, quero fazer. por favor, continue. Essas pesquisas influenciam na decisão desse cara. Vocês conseguem ver, talvez, como viável para talvez não deixar tão arrói polói assim, você ter talvez um terceiro confiável, por exemplo, para essas pesquisas? Alguém que certifique essa metodologia, que fale, não, realmente o caminho é esse, igual a gente vê isso em pesquisa, né? Você vai fazer pesquisa, você não tem o cara que está fora. Auditoria externa. Você tem auditoria externa da pesquisa, cara. Tá, mas isso daí tem que ser por meio de iniciativa privada, né? Sem dúvida. Porque se você colocar o Estado para coordenar esse trabalho... Fudeu. Não. O Estado não consegue entregar o pacote da Amazon. Esquece o Estado. Pau no cu do Estado, a gente nunca vai falar do Estado. Não, ele consegue, mas vai chegar no fim do ano. Exato. Os caras querem montar CPI, velho. Não, então... Que competência tem aquele essa é bando de bizarrice. analfabeto para fazer CPI de instituto de pesquisa que trabalha com metodologia científica, que é um negócio muito preciso. Por que é muito terceiro específico. Confiável, Denão? Você fala CPI para fazer análise da cirurgia que vocês fazem? Mas o E é CPI pra tudo, basicamente. É isso. CPI isso pra aí. lavar uma louça, CPI, é isso. Não, veja bem, o terceiro... E trava a pauta, para discutir o que Exatamente, importa, que nós temos outros problemas. Então eles criam um problema acima de todos que a gente já tem. O terceiro confiável não pode estar no processo. Selo Por isso de que ele é o qualidade. terceiro Não tem confiável. selo de qualidade lá no café? É Selo isso. de qualidade, o Estado velho. está no Não precisa ser o processo, Estado. não pode ser o Estado. Você tem que automaticamente tirar o Estado e a partir daí surgir um terceiro confiável. Agências privadas que podem certificar uma certa E na boa, metodologia. eu vou te aí falar o que é o Estado. Você compra se você quiser. E eu vou te falar o Estado voluntarioso. Não acho que exista. Mas vamos supor só que fosse, em teoria. Essa é a hora de falar assim, qual que é a entrave para entrar em outras empresas de pesquisa internacionais? Quer aumentar a concorrência? Quem faz a pesquisa nos Estados Unidos? É a Chambers. Traz a Chambers. Convida eles, manda uma carta convite. Chambers, estamos com um problema aqui, será que vocês não podem vir? Tá resolvido o problema. Você resolve isso com mais liberdade, não com menos. Não sentando a paulada nos caras. Isso. Traga outras empresas. Um governo voluntarioso que não existe, que quisesse resolver nossos problemas, que não existe, abriria as porteiras. Eu acho que parte do problema é cultural. Porque, veja, o cara que gosta muito do Estado tem uma visão idílica da vida. Ele acha que, de alguma maneira, nossos problemas vão acabar um dia. É só ter um governante correto, as leis corretas. Assim, né? É isso aí. Esse pensamento infantil que tem na cabeça de gente grande. É isso aí. Me parece que parte do problema é aceitar a imperfeição. Tipo assim, o cara vai usar eventualmente a pesquisa para favorecer um candidato, para criar uma mentalidade. E tá tudo certo, porque eu vou fazer isso também, porque a vida é guerra. E a gente tá nessa guerra. Isso aí, adoro isso. Se a gente não assumir o caráter imperfeito e que você vai ter que lutar por alguma coisa por causa desse caráter imperfeito, você vai o tempo todo acreditar no Estado e não em Deus. É isso aí. E perceber que existe uma curva de aprendizagem. Exato. Cara, porque assim, quem está pedindo hoje investigação dos institutos de pesquisa, eu quero saber se esse pedido de investigação vai também migrar para aquelas pesquisazinhas de WhatsApp que davam resultados muito diferentes também, mas muito favoráveis aos seus políticos de estimação. Duvido que estejam dispostos a mexer com essa, né? Então, é isso. Esse arco de aprendizagem é fundamental. Tem gente fazendo mau uso das pesquisas, tem para um lado, tem gente fazendo mau uso das pesquisas para outro, mas vão ter institutos de pesquisa que querem sobreviver pela qualidade do que entregam, certificando os melhores resultados dentro das possibilidades matemáticas de uma pesquisa como essa, que não é o retrato de como as pessoas vão votar. Quer dizer, isso é um processo educacional. Institutos de pesquisa, por uma questão principiológica, nunca vão oferecer um resultado, já projetaram um resultado da votação. Eles só podem oferecer estatisticamente aquilo que eles consultaram como uma possibilidade. Agora, sei lá em quem você votou, mas você fala aqui pra gente, eu vou votar no Lula. Lá dentro da cabine... Acertou. Abre a porta aí que a gente vai tirar esse arrombado. Acertou. Tira esse arrombado daqui agora. Lá dentro da cabine. Eu botei 13, apareceu filha da puta, confirma. Então, na hora que o cara vai votar, quer dizer, lá dentro, a decisão final dele pode não ter nada a ver com a declaração que ele deu para o Instituto de Pesquisa. Então, o Instituto de Pesquisa não trabalha com futurologia, trabalha com uma certa captação de dados ali. Mas as mulas, os asnos que existem no mundo acham que não.
Instituto de pesquisa tem que dar, assim, ó, matematicamente. Ah, mas foi muito diferente. Sim, há movimentos que são irrastreáveis. São movimentos especialmente com a tecnologia que nós temos hoje. Denis, posso fazer uma pergunta teórica, um exercício de raciocínio no qual você é muito bom. Vamos imaginar que você fosse um fazendeiro. Baita fazendeiro. Quero, papai. Faz coisa linda, mas tá vendendo beterraba pro mundo inteiro. Não, boi, caralho. Coisa maravilhosa. Que beterraba, porra. Aí, de repente, tudo bem. Então, boi, é boi, mano. Boi da cara preta. Quer fuder o Denão, porra? Você tá vendendo... Começou bem, quero fazendo... Não, irmão, eu quero fazenda de beterraba, velho. Não forte. Com todo respeito aos beterrabeiros. Pô, não, bacana. Irmão, mete boi na fazenda. Tudo bem. É porque... E aí, de repente, você tá lá, bonitão na sua fazenda, e você compra a ideia do Instituto de Meteorologia, falando que vai fazer um tempo maravilhoso e não vai chover, e tá tudo certo. Boa, continue que eu já gostei. É isso. E aí, de repente, você tá lá feliz, tranquilo, vai viajar, volta e descobre que caiu um toró monstruoso e um vendaval horrendo, morreu 60% dos seus boi. Pergunta pra você pode processar o Instituto de Meteorologia? Cara... Pode. Pode. Sim. Você fez um contrato sim. que ele vai te dar uma métrica razoável. E se ele te prometeu isso, uma métrica... Se ele te prometeu isso. Contratos, isso é a coisa mais linda do mundo. Contratos estabelecidos entre as partes, isso é a coisa mais linda. Não há coação. Não tem coação. Fala assim, cara... agora eu vou te prometer um resultado com uma margem de segurança tanto. Se dentro daquela margem de segurança aconteceu, ótimo. Se não aconteceu, eu tenho o direito de ingressar com pedido de restituição, sei lá o quê. Agora, eu estava gostando muito do exemplo no sentido de... bom, se ele me disse, agora fazendo uma metáfora com a questão da votação. Tem lá, eu confiei no Instituto de Pesquisa. Primeiro que votar porque confia no Instituto de Pesquisa, para mim, é o ápice da imbecilidade humana. Quer dizer, você tem que pagar pelas suas escolhas, meu amigo. Se você escolhe votar em alguém pela posição em que ele está na corrida eleitoral, você merece sofrer pelos resultados. Começa daí. Porque você tem outros critérios muito melhores para escolher alguém que simplesmente não esteja em primeiro, ou segundo, ou terceiro lugar na corrida eleitoral. Mas se esse cara apresentou uma pesquisa que foi muito em descompasso com aquilo que foi contratado, não contrata. No próximo ano, deixa lá no ostracismo dos institutos de pesquisa, não leva em consideração. Sim. Agora, prova de que boa parte dos institutos de pesquisa são respeitados no Brasil é que os próprios candidatos que também contam com as suas pesquisas internas, quando lançavam uma pesquisa desses institutos que todo mundo fala assim, esse daí, Deus me livre, o cara mudava o seu modo de ser em função do resultado. Você não tá bem com as mulheres. Opa, deixa eu aparecer abraçado aqui com a mulher. Ó, os cachorros não estão gostando de você. Ih, mas adota lá um cachorro, não sei. Mas se pesquisa uma merda total, por que você calibra o seu modo de ser em função da pesquisa? É uma coisa para se pensar. Ou seja, não abra mão do seu princípio, né, de como você vai ser, por comodismo. Irmão, tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Pouco sofrimento por idiota. Como que é? Todo sofrimento para idiota é pouco. Então não tem esse paternalismo. O brasileiro não tem condições de escolher porque é um povo que não é muito estudado, não é um povo muito crítico. Pois que pague o preço pelo povo que é. Fato. Quem vai determinar que tipo de pesquisa pode ou não pode? A gente vai começar agora a penalizar todas as pesquisas a posteriori. Então agora vira uma questão de... resultado utilitarista. Percebe? Sim. Então, cara, velho, escolha com os critérios que você acha que deve. A tiazinha não usou a mão macia do Fernando Henrique para votar? Me parece que é um critério. Bom, não é. Matei o dela. Mas é um critério que ela utiliza. Mas é um critério muito vulgar de um povo mal preparado. Desculpa, é exatamente o que nós somos. Desculpa. Mas pelo menos é dela, né? É dela, ela escolheu. E tem até um outro povo. Como é que você vai aprender? Como é que você vai aprender? Errando. Se você for tutelado, como é que você vai falar assim, depurar? não, você vai fazer do jeito que eu estou mandando. Como é que você sabe aquele jeito? Então, tem uma curva de aprendizado democrático. E nesse sentido, nós somos uma democracia razoavelmente jovem. Nós estamos batendo agora há 30 anos, é isso? Da Constituição, 89, não é isso? 88, perdão. Então, é muito jovem ainda e... do lixo de 88. Essa Constituição Cidadã, ela foi escrita na rasteira de um entendimento de um regime autoritário.
Então ela foi redigida de forma garantista no nível do sublime. Exato. Eu ouço isso falando de pessoas que entendem, não sou só eu. Eu falo assim, ela garante inúmeros direitos e nenhum dever. É a ideia de que todo mundo pode tudo e você não tem que fazer nada, basta você respirar. Quer saúde, educação, tudo de graça, não tem problema, é só você ter um RG. Tem um problema. Roberto Campos, que foi um constituinte, falava, a gente não pensou em quem vai pagar a conta dessa farra toda aqui. Deixa eu só quero. Porque tá aqui na minha cabeça, desculpa. Eu queria só meter um pouquinho mais de pau no Estado. Não, é porque assim, vocês estão falando disso, e aí, democracia, né? E terceiro confiável, que me veio na cabeça direto o Carlos Rocha. Quando ele falou que o Estado ele se preocupa com um terceiro confiável na balança da padaria. Você vai lá comprar mortadela, você tem que ter um terceiro confiável na porra da balança da padaria para garantir. Senão você não pode ter padaria. Senão você não pode. O cara vem lá e te autua. Você vê como que não pode ser o Estado o terceiro confiável. Só que aí na urna, que é o resultado da democracia, que é onde você vai apurar a democracia, você não pode ter terceiro confiável nenhum. Deixa eu pegar. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Então, ou seja, o Estado é uma merda, seus filhos da puta. Deixa eu só pegar um ponto que eu acho interessante, que você pegou a discussão da urna. Não, eu trouxe porque a gente tá falando... Hoje nós estamos pegando fogo aqui. Não acha, William? Totalmente, hoje tá bonito. Hoje tá bonito. Desculpa pelas minhas palavras. Não, só sinceridades. Deixa eu... tem uma coisa que eu acho até... Não quero sequestrar a conversa, mas... A gente fala da crítica da urna agora. Já que estamos falando da democracia, podemos falar do sufrágio, do processo democrático. Eu acho engraçado que está tão confuso isso, que uma discussão é se a urna, enquanto método, ela é válida ou não. Porque quando você parece crítica na urna, parece falar assim, tem que votar por voto na caneta. Você fala, não, também não estou falando exatamente isso. E foi o que o Carlos Rocha veio aqui e falou maravilhosamente. Exatamente. Vamos continuar na urna, legal. Então eu quero cada vez mais segurança e cada vez poder discutir esse processo. E isso que é diferente. Quando você critica a urna, eu não estou criticando necessariamente a urna enquanto algo eletrônico. Como tecnologia. É isso. Eu estou questionando o que se faz com a tecnologia. A transparência. A transparência não é o processo em si. E é um negócio que se você critica a urna, então você quer o voto escrito, fala, não estou falando isso. Acabou, bolsonarista. Exato. E de novo, você não consegue discutir. É bizarro. Não consegue discutir desde as instituições. Isso é que é mais maluco. O TSE, essa gente, o Barroso, tá sempre falando assim, amigo, vai dormir. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí você responde, não, tá tudo bem. É isso. Amigo, vai dormir. Tô cuidando da sua mulher. Exato. Pode ficar tranquilo. Exatamente isso. Fica de boas. Tá aqui uma passagem pra você viajar. Volta daqui 2 semanas, vai estar tudo lindo. Vou dar comida e tomar banho. Isso. Cara, já que você trouxe o Barroso... Barroso, nós te adoramos, hein? Queremos você aqui. Irmão, tranquilo, tamo junto. Mr. Muddy. Me parece que ele como ministro, ele tenta emplacar algumas coisas culturais. Ele tem uma visão progressista, sem dúvida, da vida. E uma ideia de a vida dos outros, né? E a vida dos outros, então, e que de a Constituição é um negócio vivo. Então, é isso. É por isso que a pergunta. O quanto vocês acham que esse discurso da guerra cultural é importante hoje em dia? Porque a gente sabe que, toda essa teoria marxista foi refutada. O Capital foi refutado lá atrás, Mises destruiu com utilidade marginal, N outros assets aí da economia austríaca que provam que a teoria marxista foi refutada. Von Bawerk, né? Von Bawerk lá atrás, né? E houve, é muito claro que eles migraram do ponto de vista de estratégia. Sim. Tá? Nós não vamos mais falar do patrão contra o empregado. Esquece essa questão de... Vamos deslocar a questão econômica para elementos outros. Para elementos culturais, né? E essa, só voltando aqui, bate na ideia de socialista de iPhone. Embora eu seja de esquerda, eu quero as benesses do capitalismo. Eles mudaram do trabalho a problemas de desejo, a problemas de consumo. É isso. O que o trans está dizendo é: ninguém quer me comer, porra. É isso que esse cara tá querendo dizer. Ninguém me deseja. Você é obrigado a me desejar, porra. Claro. Esse foi a grande... Assim, na minha opinião, e na opinião
já se fala isso, de que o marxismo desloca de um problema material, de trabalho, de justiça, de relações de trabalho, para problemas de desejo. Por isso que vai para a cultura, a guerra Slavoj Žižek, que é esse cara. E isso tem tudo a ver com a democracia, porque foi o que o Denis falou, cara. As pessoas tomam decisões baseadas em N coisas. Pode ser a mão macia. Mas a guerra cultural só é possível por causa dos avanços do capitalismo. Opa! Sabe? Então, assim, essa discussão cultural, essa discussão comportamental, né, a pauta de costumes, ela só se sustenta e ganha peso porque as pessoas estão comendo, ou porque as pessoas têm o que vestir, porque as pessoas chegaram a um certo nível de manutenção da vida biológica, né? Não faz muito sentido, de um ponto de vista histórico, se você mal tem o que comer em casa, você vai ficar discutindo se é Elu, se é ela e se é ele. Entende? Esses são debates que vão ganhando peso na medida em que o capitalismo oferece vida cada vez mais confortável para as pessoas. E nós demos um salto extraordinário. Você pega nos últimos 2 séculos o que nós melhoramos em termos de capacidade de subsistir, né? Então hoje nós temos vidas que são muito melhores do que um rei, do século XVII, do século XVI. Então, só essa poltrona aqui. E é engraçado, porque tem um processo dentro disso que a vida mais concreta, horizontal, desaparece. Então, a feminista, lá na origem, pensa assim: todo mundo me come, ninguém me assume. Ela não entende isso como um problema da vida, das suas escolhas privadas, com quem ela sai, em quem ela confia. Ela acredita numa teoria chamada patriarcado. Sim. Então ela vai saindo de um processo individual para um abstracional. E lá nessa região ideológica, ela arruma uma explicação geral. E é assim que a esquerda explora os aspectos da vida íntima politicamente, oferecendo um quadro estético explicativo da causa porque todo mundo te come e ninguém te assume. E as pessoas vão, a partir das suas frustrações, entrando, quebrando com o seu laço individual, se subsumindo cada vez mais nesse quadro explicativo satisfativo. Eu gosto de brincar que hoje o materialismo é erótico. O problema das pessoas é sexo, né? E não à toa, né, que se questiona justamente como é que você usa o seu corpo. Qualquer coisa. Uma coisa que Só para tentar dar uma juntada, porque a gente falou de vários temas aqui que parecem não correlatos, mas não, total correlatos. Sim, só para tentar fazer uma síntese, no sentido, até para quem está ouvindo a gente, é no sentido de que existe uma sociedade civil muito desconstruída que cria um problema para a democracia. Eu estou querendo voltar nisso porque a gente estava falando, querendo apontar problemas de ordens democráticas. Esse foi o início do nosso tema, né, no sentido. Então, eu acho que quanto mais esses problemas forem dividindo esse tecido da sociedade, que é o que a gente está falando, mais difícil vai ser voltar para uma ideia, ainda que precária, de democracia. Sim. Pegando as palavras do Churchill, é o pior sistema de governo, com exceção de todos os outros. Essa é a minha... Ninguém definiu democracia tão bem quanto Winston Churchill. É isso que ele falou. Então, quanto mais esgarçado tiver esse negócio da sociedade, né, acometido por tudo isso que a gente falou, é isso que a gente está querendo dizer, fica difícil você conversar qualquer coisa. E talvez o avanço de uma vida mais próspera, né, quando a prosperidade chega a mais pessoas por meio do livre mercado, por meio de práticas, né, de trocas voluntárias entre as pessoas, talvez a gente enfrente maior dificuldade nos elementos culturais que vão esgarçando ainda mais esse território da existência democrática, né? Quer dizer, então eles podem se tornar pontos cada vez mais críticos. Daí a necessidade, pós-modernamente falando, de você acabar com qualquer critério objetivo de avaliação do que seja bom, do que seja ruim, do que seja saudável, do que seja razoavelmente aceitável. Então você pega uma pessoa obesa mórbida, se torna um padrão de beleza e de saúde. E de desejo. E se você não desejar, ela você está errado. Você é gordofóbico. Você é gordofóbico. Então você começa a criar, por exemplo, até campanhas contrárias a uma coisa que nunca existiu. Por exemplo, vai ter gordo na praia sim. Eu nunca vi ninguém na vida dizendo assim, não tem que ter gordo na praia. Mas você já cria uma campanha, vai ter gordo na praia sim. Para encorajar o gordo aí. Né? Percebe que coisa completamente surreal? Então, você tem que acabar com os critérios, assim,
Família, família, não, denuncie o seu pai, porque se ele te contrariar no seu processo educacional, né? Nós tivemos coisas recentes, assim, brutais, de falar, a sua mãe não é... a sua mãe é como qualquer outra pessoa na sua vida, então se tiver que denunciar, se tiver que fazer isso ou aquilo, então os valores eles vão se dizimando completamente, os pontos de referência vão se afastando da gente. É desconstrução. É o niilismo. É o niilismo, né? É relativismo moral. E aí ganha quem? Quem grita mais. Quem grita mais e o pior é o seguinte... Quem é mais vítima, quem conseguiu Quem é mais se colocar vítima. no lugar de maior sujeição. Exatamente. Posso fazer mais uma vez o advogado do diabo? Por favor. Porque assim, o Denon foi bem claro que ele falou o seguinte, o capitalismo como libertador. Sim. Né? Que o capitalismo que gera as benesses para que o cara consiga pensar no que está à frente. Um esquerdista viraria para você e falou assim, não. O capitalismo é o opressor, porque essa busca pelo dinheiro me oprime, eu tenho que ficar vivendo neste mundo aqui de busca pelo dinheiro capital, e é isso que restringe a minha liberdade. O que você falaria para um cara desse? Arruma emprego, é o que eu digo. Só um minutinho. É, o que você pra você só tá ouvindo. Estamos fazendo pra isso você desde só o tá princípio. ouvindo. Eu me levantei. Eu tô me levantando. Parabéns. É? Parabéns. Quando o Muito cara bom. descobriu lá a machadinha, Muito bom. começou a ter uma indústria. Falou, vou Muito fazer isso aí bom. também. E começou. Sabe Foi porque assim. o que me dói é que essa pessoa que bebe de todos os benefícios do futuro, ela quer ter um plano de saúde, ela não quer ficar doente, ela não quer ter uma dor de dente, ela não quer não ter segurança, ela quer ter saúde, educação pública, ela quer todas as benesses do mundo que outra pessoa vai pagar. Eu adorei o que você acabou de falar, que ele foi muito sucinto, direto e reto. Então, na hora que você fala, esse capitalismo me oprime, fala, legal, e que parte que ele te ajuda? Vamos começar a enumerar? Boa. Então, se você começar a enumerar, você vê se você tem a obrigação de contribuir pro jogo. Eu não quero, puta, você vai ter que ir pro interior do Sudão e morar numa aldeia. Aí eu garanto, você vai pagar zero imposto. Ou você acredita numa doutrina fantasiosa e tenta destruir a porra toda com ela, que é o que essa gente faz. Exato. Compromisso com a utopia, né? A utopia não tem compromisso com a realidade. Eu gosto muito do Hayek. Vocês sabem que o Hayek teve um pai biólogo, um biólogo famoso, o pai do Hayek. Um biólogo importante. E foi famoso, inclusive, por divulgar e estudar mais a fundo a teoria da relatividade, é ótimo, a teoria da evolução, de Charles Darwin. E o Hayek se apropria dessa leitura para falar de economia. E tirando, inclusive, dos gregos a ideia de organização espontânea da sociedade. Então, nós chegamos a esse modelo por conta de uma organização que nos mostrou que a nossa existência é mais próspera dentro desse modelo. Não é porque são os mais fortes que vencem, não é porque são os mais bem alimentados que vencem, são os mais bem ajustados a um modelo de existência. E assim nós vamos construindo o nosso processo que nem é evolutivo, mas de ajustamento a realidades fáticas. O que eu estou querendo dizer com isso? Cara, esse é o modelo à disposição, esse é o modelo que mais se harmoniza com a nossa natureza, esse é o modelo que gera menores distorções, e se você não gosta dele, bom, você tem todo o direito de gritar contra ele, mas gritar contra os fatos não vai fazer com que os fatos vão embora. É preciso, então, quer dizer, qual que é a sua alternativa? A sua alternativa é uma coisa que me traz uma inconformidade com a minha natureza, com a natureza humana. Proponha algo, né? Exato. Então, assim, não destrua e deixa o caos, né? Exato. Assim, a partir do momento que você está falando que isso eu não é gosto bom... de trabalhar, eu não quero ser explorado. Beleza. E quem vai produzir? Você quer que eu pague para você? Você vai comer o quê? Exato. Você quer o quê? Que eu faça o quê por você? Você quer que as pessoas se matem por você? Essas pessoas, como o William me falou, normalmente elas não têm trabalho e vivem na casa dos pais. Porque qualquer um que seja adulto, entra no universo adulto, vai entender que fala assim, ó, eu não quero ser bíblico aqui, mas esse era um desígnio de Adão quando sai do paraíso. Falar para Eva que a mulher teria a dor do parto e o homem teria que trabalhar, passar a trabalhar quando ele sai do paraíso. E quando é que a vida foi boa? Quando que a vida foi boa. Esse realismo me toca. Né? Esse realismo que você acabou de falar me toca no fundo. Pelo contrário, né? Só foi adversa. É só água. Mas é a ingenuidade da razão. É a ideia de que, racionalmente, nós podemos coordenar a realidade para que ela se harmonize a uma certa visão idílica do mundo. Então nós podemos forçar a história para que ela se harmonize. Não vai! Os fatos não respondem a essa racionalidade. A razão, ela é um instrumento para nos colocar melhor.
mas não de maneira perfeita, no curso dessa história. Agora, essa ideia de que não, peraí, puxa de cá, aperta de lá, esmaga tudo porque vai dar certo, isso aí é impossível. São modelos tirânicos de existência que surgiram desde sempre. A gente não entendeu que a razão serve para colocar as coisas na tomada, não para modificar a realidade inteira. Então a gente começa a criar um grau de potência que a gente não tem. Os caras do Vale, os ideólogos que gostam de esquerda, os liberals americanos que estão no Vale do Silício, eles adoram fazer invenções sobre a égide de falar assim, to make the world a better place. Quando, na verdade, os caras que inventam, pegar um Tesla, um Einstein, só estavam querendo resolver uma coisa. Tem um problema que ele quer resolver. Exato. O que vai ser disso, eu não sei. Mesmo porque Einstein manda uma carta para o presidente Franklin Delano Roosevelt sobre os problemas da bomba nuclear. Ele tinha medo das ideias que ele tinha ensejado, mas ele só estava afim de ter aquelas ideias, ele não sabia para onde elas iam ir. É muito ideólogo isso, vou fazer do mundo um lugar melhor. Tem um mundo melhor aqui. Em vez de só resolver problemas do mundo real. Greta. Esse é o cara que trabalha. É isso, excelente Greta. exemplo. Excelente exemplo. Greta Thunberg. Pegamos uma adolescente que cabulava a aula e agora a Alemanha tem problemas logísticos com energia porque aquela adolescente cabulou a aula. Porra, velho, que mundo é esse? Pô, que desordem é essa? Vai falar isso pro Jordan Peterson. Pois é, que desordem maluca é essa, velho? Não faz o menor sentido. A história nunca foi assim. Parece que as crianças assumiram o controle do barco e falam, cadê o capitão aqui? Não tá bêbado no bar, ninguém sabe. Sei. Eu queria colocar uma outra coisa. O protagonismo dessa menina foi maluco. Puta que pariu, você tá louco, irmão. Que doideira. 16 How dare you? Ela olhou em todos os chefes de Estado. How dare you? How dare you? E eu lá metendo a Harley. Nós matando boi, fóssil, matando boi, botando na churrasqueira. Fóssil. Uma merda. Você acha que eu vou andar de Harley elétrica? Não vou. Tô fora, velho. Completamente. Vocês se arrumem aí. Eu queria aproveitar que como o Denão é um especialista da criança do Hans Hermann Hoppe. Opa. Eu queria aproveitar e trazer uma crítica que ele faz à democracia em si, que é uma crítica econométrica, que é a questão da alta preferência temporal. Né? Muito claramente ele diz que o regime democrático ele não funcionaria por não ser terra de ninguém, entre aspas, ser um domínio público, não tem alguém que é dono. Você teria uma alta preferência temporal então, em relação àquilo. E como você tem trocas constantes de líderes, essas políticas que podem ser aplicadas são políticas de alta preferência temporal, entre aspas, de curto prazo. O político ele não está lá. Ele, no final, ao invés de fazer uma política de saúde ou de educação que vai ser para 40 anos, como ele está pensando em ser reeleito daqui a 4 anos, ele vai trocar as luzes ali, vai fazer a lombada. Vai fazer disso uma campanha. O que você acha como você é um exímio conhecedor do cara, dessa teoria da alta preferência temporal em relação à democracia e que isso, no final, gera menor civilidade? Mas esses são os fatos. Por que, em geral, muitos dos libertários, como Hoppe, vão acabar defendendo o modelo monárquico? Exatamente para que aquelas decisões de natureza política tenham repercussão de longo prazo e que, portanto, você comece a avaliar por um elemento que te identifica como sujeito, te identifica como indivíduo. Isso passa pelo problema ecológico, por exemplo. Por que nós temos grandes problemas de desmatamento, nós temos grandes problemas de incêndios criminosos em grandes áreas territoriais comandadas pelo Estado? Isso não é de ninguém. Não é de ninguém. Quando não é de ninguém, tanto faz. Eu destruo, eu queimo, eu mato. Agora, quando você confere títulos de propriedade, quando aquilo, opa, isso aqui é meu. Quem em sã consciência tem desejo de queimar e inviabilizar a sua própria casa, a sua própria possibilidade de ganho? Claro que aqui ou ali pessoas vão fazer mau uso dessa liberdade, mau uso da sua propriedade.
Mas isso vai ser o quê em termos proporcionais em relação a tanta gente que vai fazer bom uso daquilo? Opa, peraí. Se eu coloco muito gado e não cuido da natureza, né, do bioma que tem dentro da minha propriedade, a própria criação de gado vai destruir a economia da minha fazenda. Então eu tenho interesse em manter isso funcionante. Mas desde que seja meu. Agora, se a baleia não é de ninguém, se aquele braço de mar não é de ninguém, se aquilo lá não tem dono nenhum, é o Estado que é o dono daquilo, a tendência natural é um tratamento diverso. Você vai tratar o seu carro que você comprou com o seu dinheiro com o mesmo cuidado do carro que é do condomínio, que fica lá para uso de todo mundo? Não vai. Você vai cuidar do seu filho também quando você cuida do outro? Percebe? Simples assim. Isso, cara. É isso que está em jogo. Nós gostamos das nossas coisas, nós queremos cuidar das nossas coisas. Essa ideia de propriedade estatal, essa ideia de uma democracia que vive de decisões imediatas, nos leva muito para longe de decisões que são tomadas com essa visão exatamente de longo prazo, dizer, bom, por isso os monarcas nesse sentido têm uma visão. Por que a gente estava celebrando outro dia a rainha? Porque você toma decisões, isso é treino, hein? Isso é treino. Você toma decisões pensando não no agora, pensando em como isso vai refletir, né, num processo de largo tempo. Quer dizer, eu sou isso daqui. Isso daqui diz quem eu sou. O espaço público, em países como o nosso, ele virou um espaço de vale tudo porque ele não é de ninguém. Se ele não é de ninguém, as pessoas entendem. Então eu posso fazer o que eu bem quiser dele. Não, é o contrário. Você pode fazer o que você bem quiser dentro da sua propriedade. Mas no espaço público, não. E é louco que isso dirige toda uma política, né? Porque isso além da teoria, que é o que ele coloca ali, a gente vê isso na prática. Eu posso dar um exemplo prático disso? Boa. Outro dia estava a votação do piso das enfermeiras, dos enfermeiros. Sim, a gente falou disso aqui, inclusive. A gente falou disso aqui, acho que um outro dia. Com a Marina Helena. Eu estava dentro do elevador com outros deputados, conversando com deputados do Novo, que votaram contra esse piso, e os deputados falando assim, eu concordo com você. Eu acho que a gente não tem a menor condição de passar esse piso da enfermagem, não tem dinheiro. A gente aprovou uma lei que a gente não tem orçamento para aprovar nem nada. Mas sabe como é que é, né? A pressão é muito forte e tal. Ou seja, o cara estava pensando na próxima votação. Agora, quem desses políticos estava disposto a falar assim, não, eu sei que eu posso até perder a eleição, como muitos perderam, mas eu tô apostando num projeto de país, num projeto de nação, num bem de longo prazo. Pouquíssimos vão pensar assim. Puta, sensacional. A gente meteu bastante o pau na democracia. Eu só queria que a gente pudesse falar alguma coisa boa. O Pinochet tá quase entrando na sala. Os caras vão derrubar nós aqui, velho. E qual que vocês acham que são as vantagens? Tem várias aí. Então, fala uma pra gente, então. Pra gente poder envelopar isso. Que aí porque é o seguinte, quem é nosso apoiador, irmão? Isso. Vai acompanhar, vai disso. a segunda parte ao vivo. Quem não é apoiador vai ter que esperar sair. Pra gente envelopar. Me fala uma coisa boa. Franklin Delano Roosevelt, que é um cara que eu tô citando algumas vezes aqui, tô namorado por eles pelo preceito democrático. E ele tem um discurso famosão dele, que quando ele começa, os Estados Unidos entram na guerra, e eles vão combater o Terceiro Reich. Só para lembrar, o Terceiro Reich estava bombardeando a Inglaterra quando os Estados Unidos entrou na guerra. No sentido de que a Europa inteira já tinha caído. A França estava falando alemão há algumas semanas, talvez alguns meses. Sim. E o fato é que ele chega e fala assim que ele estava conclamando que Hitler ia perder porque os Estados Unidos iriam usar o arsenal da democracia contra o Terceiro Reich. E ele estava falando o seguinte, em última instância, deixa eu ser bem claro, a Ford vai começar a produzir tanque, a GM avião, e eu quero ver se vocês aguentam toda essa massa de gente. Fala, mas os homens estão indo para a guerra. Legal, quem vai rebitar os aviões são as mulheres. Quem vai contar a história das outras guerras são os velhos. E as crianças vão começar a fazer lanchinho para as mulheres que estão trabalhando. Quero ver vocês aguentarem. Então, no sentido de democracia, então, contra todo liberalismo democrático, podendo produzir algo de bom, nenhum país tirânico consegue peitar. Era essa a aposta dele. E é lindíssimo isso. E é por isso que quando a gente mete o pau na democracia, pegando a frase do Denis, a gente não tem em mente uma substituição. Não. A gente tem em mente um melhoramento. Uhum. Essa é a brincadeira. O crítico é um melhorador da democracia, ele não é um destruidor dela. Uhum.
Então, enfim, esse é o meu elogio. O meu elogio é que ela é, nesse sentido, menor dos piores. E é bom isso, né? Porque quem inventa a crítica como destruição é a esquerda. É bom ponto. Criticar e criticar qualquer coisa, como diz o Marx na ideologia alemã. A crítica como parte de um projeto destrutivo de emancipação. Eu acho que, assim, a única coisa boa que eu vejo na democracia é que a raiz do seu questionamento está na própria democracia. Portanto, a gente pode ainda, eventualmente, vislumbrar, quem sabe, a possibilidade de relativizar o processo tirânico implícito na democracia, utilizando a própria estrutura da existência democrática. Então, esclarecendo cada vez mais uma massa, chegando mais às pessoas, procurando fazer entender que políticos não devem estar ali para defender lobbies de grupo, mas para defender interesses individuais, no sentido dos próprios indivíduos, né, enquanto minorias. Então, talvez esse é o ponto. Eu não sei, Camara, se esse ponto seria... Eu teria uma ressalva aí. Nações em crise, especialmente diante de guerras, elas tendem a se unir em torno de uma bandeira, em torno da sua defesa. É uma tendência, não quer dizer que aconteça sempre. Então eu não sei se isso é uma prerrogativa da democracia ou se é uma característica própria de nós humanos quando em situações de crise. Então, eu não sei se a resposta democrática foi mais efetiva do que seria uma resposta monárquica ou... Não, eu acho que ele quis dizer seria democracia liberal. É isso, eu estava falando de liberdade democrática. Ele quis dizer de democracia liberal. Você tem toda a razão. Porque esses aviões e esses navios e tudo isso só seria produzido porque você teve regime liberal, antes disso, atrás, um regime democrático liberal. Mas a palavra mais forte é liberal. A palavra mais forte é liberdade. Você está corretíssimo. De produção. Não é a palavra democracia, é a palavra liberalismo. É que esse liberalismo, de uma forma moderna, ele tem uma raiz democrática, mas não é a regra. Adorei o que você falou. Eu teria usado no lugar dele o exemplo hoje do que o Ocidente está fazendo com a Rússia. Esse é um bom ponto. E não... No sentido liberal. Isso, e não da produção não das necessariamente. fábricas. Quem tá, o Reino Unido está contribuindo com coisa pra caceta. Só democracia. E é uma monarquia. É um excelente ponto isso. Entende? Só democracia liberal pode fazer o que está fazendo hoje com Putin lá na Rússia. É porque o contraponto do FDR era o fascismo e o nazismo, que não tinham uma face plenamente liberal. Era mais nesse sentido, no sentido tirania versus liberalismo. Sim. E modernamente a gente encontra isso em democracias. Ainda que sejam monarquias constitucionais, tá correto? Mas eu queria pegar um ponto, achei isso tão bonito o que você falou, voltando um pouquinho atrás, sem querer me delongar. Tem muita gente que fala muito bem claro que você falou que você só pode criticar o seu regime quando o seu regime é democrático. Tenta criticar uma tirania. É isso. Vai para Venezuela e critica o Maduro. Então, o crítico pleno só existe nesse regime liberal, esse liberalismo. Você não consegue fazer isso, que não seja. Achei muito bom que você falou assim. Olha, acho que outro ponto positivo na democracia é que ela é a única capaz de fazer com que o indivíduo se reconheça como indivíduo. Quando você nasce numa tirania, você é parte de um povo. É perfeito. Acabou. Tem uma identidade muito dada. Bom, né? É isso aí. Você é, sei lá, fascista, você é italiano, entende? Você não é nada senão esse símbolo público. E eu acho legal porque talvez até a gente tenha traçado uma dicotomia interessante aí na ideia de... a gente estava discutindo a palavra democracia. Mas parece que surgiram duas coisas. Uma enquanto liberalismo e outra enquanto sufrágio democrático. Perfeito. Uma enquanto somos livres e outra podemos votar todos nós de forma igual. Eu acho que esse ponto do sufrágio, no momento moderno, está muito ruim. Curioso? E que surgiu no Estado moderno. Perfeito. Exatamente. A ideia do sufrágio surge no século XVIII, século XIX. Perfeito. Agora, a ideia do democracia enquanto liberalismo, né, a resposta moderna, mais moderna, que vai se dar com os americanos de uma forma mais moderna, mas a resposta moderna liberal. Poucas monarquias sobreviveram à onda de liberalismo, por exemplo, em 1848. As revoluções... A maioria caiu. Aqui não caíram na Primeira Guerra. Por força de fato mesmo, sobrou o Reino Unido, enquanto exemplo. Sobrou. E agora, depois do Brexit, então, tá mais saindo ainda mais do que... Mas tudo... É uma monarquia montadinha. Sim, ali. mas é um exemplo de um negócio
conservador Não, sim. magnânimo, mas exato. Tirando da equação o Reino Unido, modernamente falando, nós estamos falando que tem as democracias contra as tiranias, e esse é um problema, já é uma polarização em si da discussão. Mas eu acho que dá para definir bem claro, o liberalismo democrático é fantástico. A questão operacional do sufrágio democrático, da escolha, da operacionalização da democracia é problematicaça modernamente. São 2 pontos aí. Por isso que tem o Ropa tem uma solução para isso. Qual que é? Microterritórios administrados. Descentralização total. Total. Sociedade de leis privadas. Sim, e você escolhe o shopping no qual você vai viver, meu amigo. É tão engraçado que a gente é tão fodido como brasileiro que se o voto já não fosse obrigatório, tava ótimo. Verdade. Exato, Não é? fato. Esse negócio de voto obrigatório é motivo de riso para onde Tá vendo? Esse é o problema. Voltamos no problema operacional da democracia. Sufrágio. Esse é alvo de crítica. Você critica a democracia não enquanto liberalismo. Essa é a brincadeira. Os caras te atacam como antiliberal. Você fala, mas não tô falando disso. Não. Eu tô falando de outro aspecto. Operacionalizar. É problema. É outra narrativa, né? Mas pode falar que os caras não atacam a Alux Investimentos. Nunca. Porque a Alux Investimentos, tá meu amigo, profissional. tem. Sabe o que? Eles têm baixa preferência temporal. Isso é muito É a importante. antítese do que a gente tá. Os caras, eles estão buscando longo prazo pra você, meus amigos. 15 anos no mercado. É isso aí. Posso falar por conta própria, me ajudaram Sabe muito bem isso. Ficou demais. rico, né, com isso. Rapaz. Não fiquei, mas tô Ele buscando. vinha de Corsa pra cá, há um ano atrás. E Ele era o coach de Celta. Era o coach de Celta. Agora Se juntar baixa preferência temporal com prudência é igual a Alux. Rapaz. Gostou dessa, não? Tá falando, você tá cada vez melhor. www.aluxinvestimentos com 2Ls.com. Vale muito a pena, galera. Ou então Beijão. mandem um e-mail pro Ronaldo Bela com 2Ls, @alux também com 2Ls investimento.com. Pessoal, tá demais, hein, velho? Vou te falar, vocês vão ficar com vontade de ouvir a parte 2. Porque a coisa tá boa, tá Vamos muito falar bacana. sobre o Ropa e a polêmica que ele se envolveu com questão de baixa preferência temporal com os gays? Vamos falar disso. Ixi, rapaz. Então já fica a dica. ficou aí, ó. Você que tá Fechou ouvindo aí. a Eu um pouco gente, tá confuso, que eu apimentado. falei, não, eu prefiro não chupar um pau agora para chupar um lá no futuro. Eu não sei me situar nesse debate. Eu não estou aqui nesse momento. Obrigado, Vai ser William. cancelado. Valeu. Vai cair o canal por causa desse seu comentário. A gente fica muito grato. Eu fiquei confuso. Um beijo, abraço, galera. Valeu. Até mais, semana que vem. Se segura aí, William. Não, fiquem Beijo. tranquilos, fiquem tranquilos, eu quero chupar um pau só no Ah, a futuro. gente não volta. Volta só 3. Pessoal, muito obrigado. Voltamos daqui a pouquinho. Boa noite. Tchau.